A gente tava sacaneando aqui mais cedo sobre teorias da conspiração, passamos por uma das queimadas lá em Los Angeles, né? Que foram queimadas, dá pra dizer que foram queimadas excepcionais, né? Sim, pois não há dúvida. Pois é. O que aconteceu de diferente? Olha, o que está acontecendo de diferente aí não é só com Los Angeles, é com o mundo todo, né? Bem, o que está acontecendo de diferente com o Rio Grande do Sul, que inundou de uma maneira absurda no ano passado, né? O que está acontecendo com incêndios no Canadá, na Sibéria, né? Quer dizer, o mundo mudou, né? O clima do mundo mudou e o que era um incêndiozinho que sempre aconteceu próximo a Los Angeles, São Francisco. Ano passado foi em São Francisco. Esse ano foi em Los Angeles, né? Isso está aumentando de magnitude de uma maneira extraordinária. Por exemplo, em Los Angeles, nós estamos agora em janeiro, né, de 2025. A última gota de água que caiu na cidade foi em maio do ano passado. Bom, então vocês imaginam como aquela vegetação está seca, extraordinariamente seca. Aí tem o inverno, que a temperatura deveria ser baixa, temperaturas altíssimas, né? Bom, e aí você tem ventos enormes vindo do interior dos Estados Unidos para o oceano. Você junta esses três ingredientes, dá um incêndio dessa proporção. Agora, isso é do lado da natureza, aí tem do lado dos humanos, né? O pessoal constrói casas onde a gente sabe que a região é muito factível para incêndios. Isso não deveria acontecer, né? Então, e as casas, em geral, nos Estados Unidos são de madeira. Né? Então, você imagina, casa de madeira, seca, com uma árvore do lado, sequíssima, e um vento de 100 km por hora, é um desastre. A receita do desastre foi perfeita. Essas árvores têm também uma característica de queimar mais facilmente? Isso é uma vegetação que é chamada de chaparral. Uma vegetação fina, né? Muito seca, não só por causa da seca, mas é uma vegetação que está acostumada de tempos em tempos a se queimar, né? Ela é adaptada ao fogo, como a gente chama. Aqui no Cerrado brasileiro, a gente, na verdade, tem muitas espécies de planta que só floresce com fogo, né? Então, são ecossistemas adaptados ao fogo. E a mesma coisa lá na Califórnia. Só que aí você juntou mudança climática, pouca chuva, e o pessoal construindo onde não devia, dá zebra. Mas aí, posso fazer uma pergunta também? Claro, o tema que me interessa, acho muito interessante. Nunca mais me pergunte se você pode fazer uma pergunta. Nunca mais vou te fazer essa pergunta. Boa. Beleza, nunca mais farei essa pergunta. Mas, enfim, o que está acontecendo lá, beleza, são incêndios naturais, não são incêndios provocados de um modo geral, certo? Então, mas de alguma forma foge do natural. Não, não digo não só dado pela intensidade, mas foge do natural. Não era para estar acontecendo aquilo. Então, a questão é o que é o natural? O que é natural, há 3 décadas atrás, deixou de ser natural agora por causa da interferência do homem no clima, né? Chuvas, vocês veem chuva em Santa Catarina nesta semana. Chove 120, 130 milímetros por ano, no mesmo dia, em 24 horas. Né? Vê, em Petrópolis, quando teve aquele escorregamento de terra, choveu 600 milímetros. 600 milímetros, cara. Em um dia. Quer dizer, isso é a chuva que cai em Israel em 2 anos. Nossa. Né? Quer dizer, é uma coisa que deixou de ser natural por causa da interferência do homem. E aí, por exemplo, o que aconteceu lá no Saara? Choveu. Sim. Também não devia ter acontecido isso. Não. O clima tá bizarro, né, mudou, cara? Tá muito bizarro, né? O clima mudou e vai continuar mudando cada vez mais rápido se a gente não tomar vergonha na cara e não acabar com queima de combustíveis fósseis. Isso é certo, né? Teria que acabar. Tem que acabar. Esse que é o grande problema, na verdade, sei lá, me ajuda. Que assim, a solução, a gente já chegou num ponto que a solução ela precisa ser radical. É isso que está propondo. Isso, é mais do que isso ainda. Ela tinha que ser radical há 20 anos atrás. Nós estamos atrasados na implementação da solução radical. Né? Quando o Acordo de Paris foi, né, homologado, bom,
tínhamos que limitar a temperatura a 1,5 graus, né? O aumento da temperatura. Já passamos desse 1,5 graus e estamos indo para 3 graus de aquecimento médio do planeta. Onde essas coisas que estão acontecendo agora em Los Angeles, que acontece, digamos, uma vez a cada 10 ou 15 anos, vai começar a acontecer a cada 2, 3 ou 4 anos. Então, esse é o caminho que a indústria do petróleo como um todo escolheu para os 8 bilhões de pessoas do nosso planeta. E a pergunta é, isso é justo? Isso é correto? Aonde que isso daí vai dar? Né? Essa é a pergunta. E tem um ponto, né? Na verdade, está chamando muita atenção o que está acontecendo em Los Angeles, porque é um local, uma localidade naturalmente extremamente midiática. Só que tem um montão de problema acontecendo em um montão de lugar, principalmente em lugares mais socialmente problemáticos, onde você já existem refugiados climáticos, né? Já existe essa categoria de refugiado, né? Sim, você pega, por exemplo, o pessoal que fugiu da Síria para a Europa, eles não estavam fugindo só da guerra. Eles estavam fugindo também de condições absolutamente impossíveis de sobrevivência. Você pega o Nordeste brasileiro, que era uma região semiárida, né? Onde chove 250, 300 milímetros por ano, essa pouca chuva está diminuindo. O que é lá na Síria lá uma assim, impossível de sobreviver? Como é que é? Porque você tem uma taxa de precipitação onde você não consegue produzir alimento nenhum ali. Aí você não tem recursos naturais, você não tem produção de alimentos. O que a população vai fazer? Vai ficar ali e morrer? Não, ela vai migrar. Ela vai migrar para algum lugar que ela acha que ela pode ter melhor condição de sobrevivência. Né? Isso está acontecendo num monte de regiões do nosso planeta, às vezes de uma maneira clara e explícita, às vezes a gente nem percebe. Né? E, no caso do Brasil, o exemplo mais claro é o Nordeste. Né? Então, o Nordeste pode se tornar uma região totalmente árida, que a pouca agricultura que tem, as poucas cisternas que tem, que o pessoal consegue acumular de chuva, daqui a algumas décadas pode não ter nem isso. E aí a gente tem que decidir o que é que a gente faz como o Brasil com a população que mora numa região que vai ser impossível sobreviver já nas próximas décadas. Uma coisa, falando do Nordeste, tipo, você tem aquela região toda, uma região semiárida, só que eu não lembro quem que eu estava ouvindo falar sobre isso, de que existem algumas regiões cujo o microclima já caracteriza, na verdade, região árida, tipo, completamente árida. O que é um microclima? Seria um clima, um clima local, assim, tipo que nem cidade de São Paulo tem o seu microclima aqui. Isso. Então, o norte da Bahia, divisa com Pernambuco, Alagoas, aquela região, era uma região semiárida. Hoje, dados do CEMADEM e do INPE mostram que já se tornou uma micro-região onde chove menos de 150, 180 milímetros por ano, que é caracterizado de uma área desértica. Então, a população que está ali vai ter que se deslocar para outras regiões. Né? Isso daí aconteceria naturalmente, só que num espaço de tempo muito maior? Não. Na verdade, as mudanças climáticas estão mudando o padrão de transporte de vapor d'água e da chuva. Essa é a grande questão. Né? Sempre choveu pouco na Califórnia. Né? Só que está chovendo menos ainda do que aquele pouco. E tem algumas regiões que está chovendo mais. Né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul é o exemplo claro aqui no Brasil. Agora, você viu o que está acontecendo lá na região de Florianópolis, Camboriú? Está um caos lá por conta de chuva. Está um caos. E anualmente vem acontecendo isso. E aí o Brasil tem que se preparar para isso. Quer dizer, hoje tá dando inundação em Camboriú, amanhã é outra cidade, E a gente não tem uma defesa civil, né, preparada para isso. Quer dizer, isso é absolutamente urgente. A gente viu na enchente que teve no Rio Grande do Sul, a maior parte das pessoas que estavam ajudando eram voluntários, alguns não sabiam sequer nadar, né? Sem equipamentos e sem treinamento. Né? E o Brasil é a 9ª maior economia do nosso planeta. A gente não precisa passar essa vergonha. E tem um outro ponto, né? Que eu particularmente acho um absurdo, não sei que sentido que faz e o que acontece na cabeça de autoridades para permitir isso. Cidades sendo reconstruídas
exatamente nas mesmas localidades. Exato. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. O que aconteceu lá em Porto Alegre, foi anormal, não tinha sido a primeira vez a acontecer. Toda aquela região que foi inundada. Aquilo, de alguma forma, a gente pode entender que vai piorar e, de alguma forma, faz parte do leito da expansão. Eu não sei, aquilo é um rio, né? Isso. Esqueci o nome. Vale. Mas ainda falou-se, não, vamos reconstruir em outro lugar. Não, vamos gastar dinheiro reconstruindo aqui mesmo, para daqui 10 anos voltar a acontecer a mesma coisa. Exato. Isso foi uma decisão do governo do estado, é isso? Eu não sei de quem, eu não sei como é que funciona isso. Eu também não sei qual foi o mecanismo, mas isso daí é uma questão que a regulamentação de uso do solo no Brasil tem que agora começar a levar em conta esses eventos climáticos extremos. Aqui em São Paulo tem um bairro que inunda a cada 2, 3 ou 4 anos. As pessoas não saem de lá basicamente porque não têm condições de ir para outros locais. E o que é importante? A população que é afetada é a população de baixa renda. É a população mais vulnerável, né? Raramente no Brasil você vê casa de gente de classe média ou da classe mais alta tendo a sua casa inundada, levada pela água, etc. e tal. Quer dizer, então tem um aspecto de injustiça social aí que é enorme. Por isso é que lá em Los Angeles você vê na televisão, olha, a casa do milionário X queimou inteira. A casa do milionário Y queimou inteira. Isso aí eu vi bastante. Você viu isso daí, né? Quer dizer, e a casa do João e da Maria aqui, que vai demorar 20 anos para conseguir reconstruir alguma coisa da vida deles. Pois é. Eu morava, na minha infância, né? Eu nasci e morei em Taboão da Serra. Não sei se você conhece. Não conheço. É conurbado aqui com São Paulo, né? E eu morava perto de um rio Pirajussara, enchia. Eu morava num prédio, no primeiro andar, ainda tinha o privilégio de morar num prédio. Agora, o pessoal que morava nos arredores, era água para cima do teto da casa. Isso. Perdia tudo. E assim, era sempre o helicópterozinho lá, era da Atena. A gente lá, eu criança ali vendo da Atena, ali, a gente ali, porra, casas debaixo d'água. Mas é um povo que ele já é silenciado por si, naturalmente. Isso acontece, aparece um dia no Cidade Alerta ou qualquer outro programa. E nesses programas, na verdade, mais populares, assim. Isso. Agora, não é levado a sério, né, cara? Não é levado a quantos anos? Agora parece que a situação lá melhorou, mas quantos anos? Demorou 20 anos para fazer alguma coisa, para mudarem a situação naquela área e tirarem aquelas pessoas dali, porque não havia condições de pessoas estarem morando praticamente no leito de um rio, né? É isso mesmo. Enfim. Assim, tu tem algum assunto que não pode deixar, na tua opinião, assim, esse assunto é o mais importante da COP30? Olha, são duas questões. A primeira delas é o seguinte: reduzir emissões de gás de efeito estufa. Isso daí é um papo que a gente vai ter que convencer líderes mundiais e tudo mais? Convencer, na verdade, a indústria do petróleo. Porque os líderes mundiais são pagos pela indústria do petróleo. Quer dizer, né? Não é questão política, é uma questão econômica. Né? A indústria do petróleo sustenta, por exemplo, o Trump agora. Se você for ver quem são os maiores doadores para a campanha do Trump, indústria do carvão, indústria do petróleo, esse pessoal financiam deputados, senadores que não deixam legislação passar que vai contra os interesses dele. Então, muito disso tem a ver com a questão da qualidade da nossa democracia. Mais e mais, o capital está tomando conta do espaço político. Isso nos Estados Unidos, na Europa e também aqui no Brasil. E isso é uma questão importante, né? Então, você vê o Congresso brasileiro, onde a grande maioria é do quê? É do pessoal do agronegócio, né? Não é representante da Dona Maria, do seu João, etc. e tal. É o capital, é o dinheiro, né? São as redes sociais, é quem domina a mídia, é quem domina a opinião pública, né? Então, esse é um pepino importante. Então, quem a gente tem que convencer, na verdade, é a indústria de que, para eles, para a própria sobrevivência deles, é melhor negócio que a gente largue os combustíveis fósseis e a gente mude esses investimentos para a energia solar e energia eólica.
Tecnologicamente, não há nenhuma dificuldade de fazer isso. Hoje isso já é totalmente viável, junto com a economia de hidrogênio, por exemplo, e vai por aí afora. E usar os combustíveis fósseis só para onde eles sejam absolutamente necessários. Por exemplo, em aviação, né? Nós estamos muito longe de ter um avião a bateria. Tá? Ali, provavelmente nos próximos 30, 40, 50 anos, nós vamos precisar de querosene, que é um combustível fóssil. Mas para automóvel e para geração de eletricidade, é bobagem. Né? Não é um bom negócio. Então, a gente tem que convencer a indústria de que vai ser absolutamente essencial fazer essa transição energética o mais rápido possível, se a gente não quiser ter um desastre climático e basicamente desorganizar todo o sistema climático do planeta Terra, com implicações enormes. Esse daí era um ponto. O outro ponto era qual que tu ia falar? Oi? Que eu te falei assim, quais são os pontos mais importantes da COP? Sim. O segundo são as duas principais fontes de gás de efeito estufa. Primeiro, queima de combustíveis fósseis. Segundo, desmatamento de florestas tropicais. É em torno de 12% das emissões totais. Quer dizer, é uma burrice muito grande você derrubar uma floresta e queimar a floresta, né, para plantar gramínea para alimentar um gado. Né? Quer dizer, o Brasil tem uma quantidade muito grande de áreas que podem ser recuperadas, melhorar a qualidade da área de pastagem, você pode melhorar a produtividade agrícola sem derrubar uma única árvore. Tá? Então, a ideia é você efetivamente zerar o desmatamento de todas as florestas tropicais do planeta. Isso, inclusive, para manter a chuva que a floresta amazônica produz no Brasil central. A floresta emite uma quantidade enorme de vapor d'água para a atmosfera, que é quem alimenta a chuva aqui no sul do Brasil e no Brasil central. Então, é um péssimo negócio financeiro, você derrubar a floresta, além dos prejuízos de biodiversidade, climáticos e assim por diante. E você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.